Muito bom dia, amigos da Rede Horto do IP. Também quem nos acompanha aqui no Face, quem está antenado no culto online, que Deus te abençoe. E rompemos barreiras para estarmos aqui, não é? A barreira do frio, a barreira da preguiça, a barreira de talvez um convite para ir para outro lugar. Então é muito importante separar, celebrar esse dia tão especial, domingo, dia do Senhor. E hoje, nessa sequência de assuntos, dessa série sobre a família, pais e filhos, nós temos trazido aqui à tona assuntos que mexem com o nosso dia a dia, seja assunto de dinheiro, como vimos na semana passada, né? Dinheiro é motivo de muita briga de casais, pai com filhos e tudo mais. Temos tratado sobre isso, sobre a espiritualidade sadia, de procurarmos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Temos falado sobre isso. Vimos no perigos e potencialidades da família, foi a primeira mensagem que o Daniel Dantas nos trouxe. E hoje nós vamos falar sobre esse tópico aqui, que está no slide aí. Seja um pacificador. Seja um pacificador nos conflitos de uma maneira geral. Não só em casa, tá? Porque a gente lida com pessoas o tempo todo, em casa, fora de casa, trabalho e vários ambientes, vários espaços que a gente transita, não é? O pacificador e os conflitos nos relacionamentos. Tem um ditado antigo que falava assim: eu não vejo a hora de viver com os meus irmãos lá na glória, mas conviver com pecadores agora é outra história. Porque lá no céu vai estar tudo maravilhoso, mas a questão é o hoje, é o aqui, é o intervalo que a gente vive. Porque as Escrituras começam falando que lá no Jardim do Éden havia paz plena. E no final, no livro de Apocalipse, a paz reinará de maneira plena, completa, total. Mas nós vivemos nesse intervalo porque essa paz foi quebrada. Vivemos um parênteses da história de distanciamento, de conflitos. O mundo está em pé de guerra com Deus, com seres do mal, os homens contra os homens contra a natureza. O mundo é um barril de pólvora, a gente sabe disso. Há uma tensão entre as nações, grupos terroristas, grupos pacifistas que conseguem, de vez em quando, acordos, tréguas, mas alguém até já falou que às vezes a trégua é só aquele espaço de tempo para carregar a minha arma, para voltar à carga e atirar novamente. É só a gente ouvir e acessar o noticiário internacional e nacional. Haja vista essa semana a guerra do tráfico. Não é só Rio, não é só Espírito Santo, não é só São Paulo, Manaus. Aí a gente viu aí quantas mortes ao longo da semana, facções criminosas. E vai chegando bem perto de nós, e vai chegando bem perto de nós, nossos parentes, e dentro da nossa casa os conflitos estão em todo canto. Brigas nas escolas, no ambiente profissional, nas igrejas. Machucamos e somos machucados. Família é uma bênção maravilhosa, maravilhosa ter uma família, mas quantos de nós não passa raiva? Quantos de nós não atrapalhamos a vida do outro? Eu nem vou perguntar aqui quem é provocador da sua família ou pacificador. Às vezes nós somos pacificadores e às vezes atuamos como provocadores. Há uma natureza bem perversa dentro de nós que não contribui muito para ajudar muitas vezes, por causa das contradições que a gente carrega. E a paz é um tema muito presente na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já contaram 430 vezes que fala sobre esse assunto. Então eu queria propor. Eu gostaria de propor para você, para mim também,
que essa manhã seja seja uma ocasião muito especial para nos ajudar a aperfeiçoar essa questão de ser um pacificador, um facilitador da vida dentro do ambiente da nossa casa que transborda para outros ambientes. Mas a começar dentro de casa, porque é até mais difícil. Dentro de casa a gente tem mais liberdade, nós tiramos as máscaras, somos mais autênticos, não dá para fingir muito. Alguns ainda tentam fingir muito, né? Mas dentro de casa é um ambiente muito normal. Ficamos desarmados dentro de casa. Então eu gostaria de propor que a presença do Príncipe da Paz, a começar da minha vida, seja a principal influência na minha vida, o Príncipe da Paz, e que cause um grande impacto nos outros, a presença dele, não necessariamente eu, porque cada um de nós não depende de nós, não depende só de você, depende do outro. Mas Jesus pode nos ajudar a fazermos a nossa parte e deixar que ele cuide do outro, que ele nos use nesse sentido. Então, o pacificador e os conflitos nos relacionamentos. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem disse isso? Jesus. As bem-aventuranças são evidências de um coração transformado, porque só quem tem um coração mudado por Jesus Cristo consegue praticar as bem-aventuranças. É uma evidência de que valeu a pena o sacrifício dele na cruz por nós. Então Jesus falou isso, olha aí, é uma das evidências, né? Serão chamados filhos de Deus. Vamos ler juntos aqui, baseado nesse versículo aí, com base nesse versículo. Todo cristão recebeu a missão de ser um pacificador. Fala para você mesmo, né? Fala assim, seu nome. Então vou falar Edgar, então fala seu nome. Edgar. Eu recebi a missão de ser um pacificador. Fala para você mesmo, eu recebi a missão de ser um pacificador. E queria que você orasse por isso agora, porque é só Deus que pode abrir nosso entendimento para atuar. Ore, peça por você. Você é uma pessoa importante na sua família. De alguma maneira você influencia os relacionamentos em casa. Pede para Deus ajudar você a perceber seus exageros, seu egoísmo, às vezes sua frieza, sua falta de visão, de atrapalhar Deus agir na sua vida. Pede perdão para Ele, se é o seu caso. Se é o seu caso, pede perdão e peça a ajuda do Espírito Santo para que você seja um promotor, uma pessoa que promove a paz, um semeador da paz e não um semeador de discórdias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. O pacificador é uma qualidade inerente ao discípulo. Não é para você decidir, eu vou ser um pacificador, não. Faz parte da nossa chamada, da nossa convocação. Faz parte de ser um discípulo de Jesus. Nós não escolhemos no pacote do discipulado o que eu faço, o que eu não faço. E ser pacificador está dentro do DNA do cristão. Porque se nós falamos que adoramos aquele, entre outros nomes, Isaías 9:6, fala que Jesus é Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E nós somos chamados de seguidores do Príncipe da paz. Então está dentro da nossa vida, do nosso estilo de vida, sermos pacificadores. E Jesus era um semeador, várias vezes ele saúda com a paz. E a paz na Bíblia, shalom, é uma palavra muito ampla, não é só um desejo, porque às vezes a gente deseja o bom dia, né? Paz do Senhor. A paz para o judeu, quando ele ouvia assim, a paz de Deus seja com você. Ele entendia aquilo como um todo, um bem-estar, não só
material, espiritual, a proteção de Deus, a graça de Deus cuidando de mim, Deus no controle de tudo, e eu aquietar meu coração, sabendo que Ele é Deus, que Ele ordena a paz. A gente cantou aqui, né? Apesar das circunstâncias difíceis em nossa volta, que mudam de um dia para o outro, como muda a temperatura, mas Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, meu desejo é que cada um de vocês aqui tenha no coração essa disposição. Eu vou melhorar a qualidade dos relacionamentos na minha casa. Você sabe que 2 Coríntios 5,18 está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele e nos delegou, nos responsabilizou de algo que se chama o ministério da reconciliação. Então, a igreja de Jesus Cristo está aqui na terra para reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus. Primeiro com Deus, porque depois reconcilia homem com homem. Então, a paz. O que não é paz? O que é a paz? Vamos falar sobre o que é a paz. Não é a paz do cemitério, porque cemitério tem paz, não tem? De repente, duas pessoas que brigavam muito em vida estão lá no cemitério e estão lá de boa. Ninguém briga com ninguém, tá? E estão convivendo numa boa no cemitério. Então, a paz não é a ausência de conflito. É muito mais do que a ausência de algo. Não é trégua. A paz vem quando a verdade é conhecida, o conflito é resolvido e as partes se acertam ou se abraçam. Não é fuga do confronto. A paz na Bíblia não se esquiva de tratar do assunto. Não é a pessoa simplesmente ficar passiva, deixar o tempo resolver a situação, não trata, não conversa. Paulo repreendeu Pedro. Você conhece a história lá, né? Pedro estava com uma certa hipocrisia e Paulo tem a coragem de enfrentar o apóstolo Pedro. Pois Paulo chamou Pedro para uma real, né? Uma abordagem que quem ama, cuida e às vezes precisa falar de maneira difícil para quem precisa ouvir o que precisa e não o que quer ouvir. Não é verdade? A paz tem um preço, custou o sangue de Jesus. A paz constrói uma ponte de reconciliação. Sem confronto, a gente tem apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. Não é sacrificar a justiça. Não se procura a paz à custa da justiça. Você não consegue paz entre duas pessoas sem que elas tenham percebido o pecado, a culpa, o erro, a amargura, o ódio e tenham resolvido levar diante de Deus e corrigir. Porque às vezes entre nós cada um procura o seu direito, mas quando você leva perante Deus, aí debaixo da autoridade do Senhor a gente busca fazer os acordos que precisam fazer. E todos nós passamos em casa mau humor, cansaço, desgaste, excesso de tarefa, interrupções da rotina, doenças, e quando a gente não está bem por alguma dessas situações, isso afeta nossas ações e as nossas reações. Afeta. Às vezes a gente está mais suscetível a responder mais rápido, a brigar. Lá em casa, às vezes, à noite, eu acordo 6 da manhã, 5h30 e tal. Então, quando está dando umas 11 horas, eu estou me transformando no lobisomem de cansado. Então, às vezes meus filhos percebem, a Sandra percebe e fala comigo, vai devagar aí, porque você já está se alterando. E aí eu tenho que me lembrar disso, que eu estou mais sujeito a ficar mais exigente, mais carrancudo, a testa franze, não é? Ou é só eu, gente? Isso acontece com você também? A gente precisa identificar essas situações aí, não é? Olha o que Provérbios 17:1 fala. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muita briga. Provérbios 17:1. Então, melhor é ter pouca coisa para comer. Vamos imaginar aqui uma comida básica. Tem uma comida básica lá? Feijão, arroz e ovo, ou uma coisa bem mais básica.
do que bate-boca, frieza, distanciamento, falta de consideração, desprezo, o silêncio, gestos de rejeição, de deboche, sarcasmos. Então é melhor ter pouca mobília na casa e comida básica do que ter uma casa ampla, muito luxo, móveis de top de linha, arquitetura de ponta, tudo bem decorado, mas o ambiente é chato. E aí as pessoas começam a falar, essa casa está virando um inferno. Não falta nada, tem comida, as contas estão pagas, mas as pessoas não se entendem. As pessoas não se entendem, o dia se estraga, e aí uns começam a falar, eu não aguento mais. Eu queria estar num canto, sozinho, isolado. E nesses momentos você pode ter uma comida muito suculenta na mesa, mas você não consegue comer, porque está engasgando. E misericórdia para você que tem um apartamento tão pequenininho que você está brigado com a esposa ou com o filho, e ali é tão pequenininho que você tromba com a pessoa no corredor e não tem para onde ir. Aí eu vou lá fazer uma caminhada, vou espairecer a cabeça. Vai orar no quarto, o som que liga lá da TV ou de um vídeo já incomoda o outro lá. E aí, gente, às vezes as brigas vão por aí. Infelizmente, lares cristãos, estou falando agora de lares cristãos, que deveriam ser um ninho acolhedor dos seus membros, lugar de repouso. Porque a guerra é lá fora. A gente sai à caça, à luta, à briga, pessoas difíceis que a gente lida todos os dias. Aí você quer voltar para casa, quer ter um repouso, um descanso, um lugar de pertencer, um lugar de renovar as forças. E muitas vezes lares de cristãos se tornam piores do que lares de não cristãos. Por que será isso, gente? Por que será que alguns lares de cristãos podem se tornar piores do que lares até de não cristãos? Olha, às vezes a gente participa de cultos, leitura da Bíblia, estamos ligados na vida cristã, livros cristãos, a gente usa todo um aparato, pequenos grupos, a gente segue as coisas em volta de Jesus, todas essas coisas. Mas a pergunta é, Jesus está influenciando, esse príncipe da paz está aqui dentro do meu coração e eu estou aprendendo com ele como viver? Será que a gente ouve mensagens e mensagens ano após ano, leitura da Bíblia, mas parece que a gente entra numa redoma, num culto, a gente aprende verdades que você talvez concorda comigo aqui, você acha assim, puxa, legal o que o pastor está falando, né? Ó, palavra legal, hein? Mas aí, parece que a gente vive num outro ambiente onde Jesus não faz parte da nossa vida. Isso aqui que a gente está, esse ambiente aqui, parece artificial, parece fabricado. Um lugar gostoso para a gente estar por alguns minutos, por alguns momentos, mas na hora de encarar, aí parece que Jesus está tão longe de nós que ele não entende disso. Parece que Jesus não entra na nossa realidade, no nosso dia a dia, todos os dias da semana. Então, o que o cristianismo propõe para nós é nós aprendermos a andar com esse príncipe da paz, me influenciando para me ajudar a perceber e a eu me dispor a aprender com ele, porque ele sabe lidar com as pessoas. Se tem alguém que sabe como lidar com gente que te trai, que come com você na mesa e depois faz você passar vergonha, como Pedro negou Jesus, Judas vendeu Jesus. Jesus confrontava os fariseus hipócritas que armavam armadilhas para ele. Ele sabia como agir com esses camaradas. Ele não falava na hora, em certas horas ele não falava, às vezes ele falava. Às vezes ele deixava a própria situação. Ele não queria ganhar todas, mas nós queremos ganhar todas. Nós queremos competir. Eu tenho que provar que eu ganho.
Eu até como São Paulino, eu estou até aceitando, né? Vai perdendo, deixa. Não é? A vida não é jogo de futebol que você tem que ganhar sempre. Quem é torcedor, ele quer ganhar sempre, não quer perder um, não quer nem de 0-0. Eu tenho que ganhar. Mas a gente aprende com Jesus que às vezes você tem que dar. Pode bater. Eu não consigo te convencer, deixa com Deus. Eu não vou aqui adoecer minha alma. Você é mais importante do que a nossa briga. Você quer ganhar a briga, mas você é mais importante do que a briga. Mas há algo dentro de nós que disputa. Nós não queremos ficar por baixo, não é? Queremos ganhar no grito, na força. Então nós temos muito que aprender com o Senhor Jesus Cristo. Jesus sofreu até bullying, porque você sabe que Jesus era nordestino. Você não sabia que Jesus era nordestino? Ele nasceu no norte do país, lá na Galiléia. Então, quando ele descia para Jerusalém, que Jerusalém está lá no sul, aí o povo lá, né, o povo de São Paulo, da capital, de Jerusalém, né, e havia essa conversa, de onde vem essa gentinha aí? É lá do Nordeste. Aí uns falavam, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Então, meus irmãos, é que eu sofri bullying também, aí eu fico lembrando aqui das coisas. Que eu sou lá do Nordeste também, né? Pode vir alguma coisa boa lá da Bahia? Então, olha, tem muito baiano maravilhoso aqui. Eu não sei o que eu sou, mas tem muita gente boa aqui da Bahia. E é importante a gente lembrar que os discípulos, em certo momento, arrancaram a orelha de um camarada lá no jardim, porque é o jeito humano de resolver as coisas. Mexe comigo não, que eu te detono, eu arranco sua orelha, eu acabo com você. E Jesus fala, não é assim. No reino não é assim. Você não pode mudar o outro. Marido não consegue mudar a esposa. Esposa não consegue mudar o marido nem filho. É só o Espírito Santo que pode nos mudar. Isso quando a gente quer. Isso quando a gente deixa. Então existem armas maiores e melhores. A arma da oração. Porque quando a gente fala, Deus, toma conta disso, Senhor. Ajuda-me a lidar com essa pessoa. Esse relacionamento tão difícil, tão complicado. Eu não consigo. É pesado demais para mim. É através da oração que vai mudando primeiro a gente, nossas reações e as ações dos outros também. Cabe a nós não revidar, perdoar, sofrer o dano. Muitas vezes temos que sofrer o dano, aprendemos isso semana passada. Há cristãos levando outros para os tribunais e a gente tem que tentar resolver entre nós. E Jesus na cruz falou o quê? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles fazem. Às vezes temos que perdoar mesmo que a pessoa não nos peça perdão. A regra do reino é essa. Agora, qual a origem do conflito? Como tudo começou? Acontece uma tragédia aí numa escola, acontece uma tragédia numa penitenciária, a mídia imediatamente convoca sociólogos, convoca psicólogos, psiquiatras, aí você escuta as entrevistas das pessoas explicando os porquês, o que acontece com a humanidade. Mas nós temos tanto privilégio de saber a causa, de perceber lá, não é só o agora, a sociedade doente que vomita a sua própria violência, as suas taras, né, seus estupros, o ódio, a família que se autodestrói, ela vive do ódio, alimenta da pornografia, e isso é vomitado para fora, de vez em quando estoura aí em algum lugar. Aí as pessoas ficam tentando explicar os sintomas. A Bíblia mostra a causa. Como tudo começou. Onde é que houve o efeito cascata do mal? Gênesis capítulo 3. Até Gênesis capítulo 2, tudo era muito bom, era maravilhoso. Entrou então o desligamento dos nossos primeiros pais. A autonomia do homem. E ainda hoje essa autonomia está aqui no nosso coração. Eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Ninguém me segura. Então, Deus nos criou livres, mas nós abusamos da liberdade. Nós
desde nossos pais, nós fazemos essas escolhas. Aí você fala assim, por que Deus não nos criou uma inteligência artificial para obedecer o tempo todo? Porque se nós fôssemos uma inteligência artificial, nós não teríamos a vontade própria. E Deus não queria uma adoração robótica, uma adoração sem vontade. Ele queria que a gente o adorasse por querer, por prazer. E Ele nos criou livres para optar. Mas, infelizmente, ainda hoje, por causa desse livre-arbítrio, estamos desligados de Deus. A Bíblia fala que somos inimigos de Deus. E aí nós encontramos uma geração em nossa volta que o que importa para essa geração é seu desejo ser atendido. A vida é minha, bateu, levou, o que é meu, não mexe comigo. Usando aquela expressão dá licença. Se você tem alguma coisa para me oferecer, estamos juntos. Mas se você não tem, você se vira. Então aí começa essas guerras desde Adão e Eva. Abel já matou o irmão dele. E os desdobramentos, estamos com eles até hoje. E temos 3 reações em relação a conflitos. Tem a reação evasiva, tem a reação combativa e a reação pacificadora. Eu até ia trazer um livro aqui chamado O Pacificador nos Conflitos, se não me falha a memória, é pela editora lá do Jairo Cáceres, do Nutra, que publicou esse livro. É um excelente livro para você estudar sobre essas reações. A evasiva é quando a pessoa não trata do assunto. Ela nega. Você pergunta, está tudo bem? Ah, está tudo bem. É aquela questão assim da negação. A gente está bem, está tudo, vamos tocando a vida, beleza, beleza. Igual o patinho está na lagoa, né? Está deslizando na lagoa o patinho, você olha assim, que graça de patinho. Mas quando o pato está tenso, ele está lá embaixo. Mas em cima você está vendo assim, ó. Beleza, beleza. Mas ele está todo agitado lá. Então, muitos casos são assim. A pessoa nega, mas está algo estranho está acontecendo. Essa reação evasiva, às vezes somos dissimuladores. Cedemos, não queremos tratar do assunto, não queremos discutir. Algumas pessoas evitam, querem uma paz, empurra para o baixo do tapete, não aprofunda a conversa, quer preservar o relacionamento, cede apenas para não tratar, acha que o tempo vai resolver e o tempo só piora. Olha, se você adiar uma conversa difícil, ela não vai resolver, ela vai complicar. Você já pensa num caso que aconteceu com você. Você tinha que tratar, fugiu, piorou. Quando foi tratar, a situação ficou ainda pior. É por isso que pecado, por exemplo, trate seriamente do pecado. Seja seu, da outra pessoa, não fica demorando, porque a gente vai tendo as energias drenadas ou vamos distanciando da família. E algumas pessoas, por distanciarem, algumas vão chegando em estágios. A pessoa vai se sentindo sozinha, vai se deprimindo, daqui a pouco tira a própria vida, ou porque fica frustrado com alguém que prometeu para ela um bem-estar, seja pai, mãe, um namorado, um príncipe, prometeu para ela alguma coisa, e aí as situações vai se complicando, vai se decepcionando, não trata do assunto, aí a pessoa até vai adoecendo, vai entrando por um caminho de depressão e tudo mais, porque não trata, vai se interiorizando, somatizando. Então essa é uma reação evasiva. A reação combativa, aí a pessoa já usa de uma ferocidade, né? A língua mordaz, a língua ferina, forçar os outros a cederem os seus desejos. O combativo faz de tudo para ganhar a conversa, provar que está certo, humilhar, usa vários artifícios, ameaçar. Quantas pessoas são refém da outra? Você quer ver uma situação triste? É quando um marido ou esposa fala assim, você está achando ruim? Então, procura seu rumo. Você não está satisfeito comigo? Você quer separar? Isso é jogo pesado, né? É golpe baixo, não é? E muitas pessoas toleram a outra por causa de palavras desse tipo. Ou o filho que fala, né? Mãe, se você ficar pegando no meu pé, eu vou fugir de casa. Tem uma senhora que contou para mim que o filho dela ameaçou de pular do andar. Mãe, a senhora está pegando muito no meu pé, está perturbando muito minha vida, eu vou chegar a hora que eu quero, não quero saber de horário, e eu vou me jogar. A palavra nem é legal, né? Eu vou me lançar aqui do andar. Aí a mãe, sabe o que a mãe falou para o filho? Filho, eu amo você, não quero que você faça isso. Mas se você fizer, você capricha.
Porque se você não morrer e ficar tetraplégico, vai atrapalhar a minha vida, que eu vou ter que estar andando com você para lá e para cá e tudo mais. Ele quis fazer da mãe refém. A mãe foi muito sábia, não foi? Ele pulou? Não pulou. Então, às vezes, isso acontece na nossa vida. A gente fica refém de uma pessoa porque não trata adequadamente da situação, fica tolerando a situação, mas não trata a fundo como deve ser tratado. Então, Jesus nos ensina outras abordagens muito melhores. Pacificador. Aí a gente tem que falar um pouco que Jesus quer nos ajudar a lidar com as pessoas tóxicas. Isso eu falei de relacionamentos tóxicos, não é? Tem pessoas que atrapalham a nossa vida, deixa a gente lá para baixo. Chama-se. Estão falando de relacionamentos tóxicos. Você comenta alguma coisa, ela te deixa lá para baixo. E aí você pensa que o problema está com você, mas está com o outro. Que tem inveja, que manipula, que dissimula, que fofoca, que arma redes aos seus pés. Mas deixa eu falar uma coisa, qualquer um de nós pode ser uma pessoa tóxica. É só você andar na carne. Eu falando aqui, parece que cada um de nós somos coitadinhos, não é mesmo, pastor? Tem pessoas tóxicas na minha vida. E você se acha, né? Você está aí de boa, né? Eu sou quietinho, não mexo com ninguém, fico no meu cantinho, não provoco. Mas deixa eu te falar, as obras da carne são manifestas e são conhecidas porque essas obras da carne são o quê? Inimizades, brigas, bate-boca, gritaria, fofoca, maldade, maledicência. E aí vai. É só o Espírito para nos purificar e desintoxicar. É o que a gente aprendeu aqui, de andar no Espírito, Ele guiar a nossa vida. Aí o Senhor Jesus veio romper aqui em Efésios capítulo 2, versículo 11. Estou caminhando aqui para a conclusão, né? Efésios 2, versículo 11. Fala dessa atuação do Senhor Jesus. Dois 13, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças e às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, versículo 14, 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruir a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Então Jesus ele veio derrubar essas muralhas, esses obstáculos que nos atrapalham. Primeiro ele vem remover esse obstáculo diante de nós e Deus. Ele é a ponte, ele veio para morrer na cruz, perdoar nossos pecados, sofrer em nosso lugar. Então Jesus veio para nos ensinar isso, para que você tivesse essa paz de Deus e a paz com Deus, que são duas coisas diferentes. Já vou falar sobre isso. Então Jesus nos ajuda a abrir mão da vingança, não revidar, andar uma segunda milha, olhar para o outro, valorizar. E a gente aprende isso na vida comunitária, uns aos outros, confrontar. Interessante que confrontar é diferente de afrontar. Confrontar é você chamar a pessoa para uma boa conversa. Confrontar tem até o sentido de exortar, repreender, ajudar, encorajar. Agora, afrontar é humilhar. Você não contribui para resolver. Humilhar, você já chega decretando. Você fez isso, você fez aquilo, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Isso é afrontar. Confrontar, uma coisa que ajuda muito é fazer perguntas. Olha, eu tenho a impressão que você fez isso, eu queria entender. É diferente, não é? Chegar acusando, você fazer perguntas. Foi isso mesmo que você quis dizer? É isso mesmo que está no seu coração? Você me vê exatamente dessa maneira como você falou? Faça perguntas. Isso nos ajuda. Irmãos, às vezes a gente entra em tanta picuinha em nosso mundo particular e a gente esquece que a gente está numa causa maior, o reino de Deus, a causa de Deus, e a gente fica disputando o território. Eu vi até há poucos dias num vídeo dois alces disputando, batendo, né, cabeça com cabeça ali, e daqui a pouco chega um leão e fim da festa. Abocanha o pescoço de um e sai andando de mansinho assim o leão, e o outro fica lá, panguando. A nossa briga é contra
forças espirituais do mal que estão rindo das nossas briguinhas e picuinhas em que a gente entra. Então o Senhor Jesus, Ele propõe para nós: eu trago a paz, não a paz que o mundo dá. João 14, 27, não é a paz do mundo, é a paz que Ele propõe para nós. Somos chamados para ser pacificadores, fazedores de paz. A paz não acontece por acaso. Pacificadores, você faz, você participa de maneira ativa. Agora a gente aprende ao longo da vida, até de maneira subconsciente, reações, de brigar, de dar uma resposta dura. Porque nós aprendemos assim, a vida nos ensinou assim, a sermos brigões. Aí o Evangelho vai e nos ajuda. Não é que você vai perder a coragem, mas você vai saber atuar sem apelar para a carnalidade. E aí temos até que escolher as batalhas, né? Começar uma discussão é como abrir uma brecha, uma represa. Resolve o quanto antes que surja a contenda. Na hora da raiva, a gente explode, fala o que não devia, mata pessoas. A represa mata a gente fisicamente, mas nós somos capazes de matar pelas palavras. E alguns conflitos não valem a pena. Em Provérbios está escrito que a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Tem coisa que você deve ignorar. Escolha as batalhas, não é? Precisamos escolher as batalhas, não fugir delas, mas escolher quais as que valem a pena. Então, para concluir, meus irmãos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não pelas obras, hein? Não pela religião, pela fé temos paz com Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. A paz com Deus, e o pecado nos separa, Jesus é a ponte. Ele morreu na cruz para perdoar nossos pecados, abrir o caminho através da morte de Jesus. Essa é a paz com Deus. E vem depois a paz de Deus, que é o dia a dia. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então há uma paz de Deus para você desfrutar diariamente dessa paz. E quando eu peco, quando eu faço o que eu não devia, essa paz de Deus eu sou capaz de perder. Que aqui tem a ver com a comunhão com Deus. A outra paz eu não perco quando eu estou em pecado. Porque ele me perdoa em Cristo. Essa paz está garantida. Ele me vê como amigo de Deus. Mas essa paz aqui, que é a paz de Deus, que tem a ver com o dia a dia, de estar andando em comunhão com Ele, essa paz eu posso perder se eu andar na carne. Umas dicas bem rápidas aqui, meus irmãos. O nosso tempo está avançado, então só para concluir, né? Algumas dicas para ser pacificador, conforme Efésios 4:1. Umas dicas bem rápidas aqui. Ande de maneira digna da vocação. Você é um cristão. Efésios 4:1-2 fala assim: seja completamente humilde e dócil. Ah, pastor, eu tenho que ser mole. Seja completamente humilde e dócil, seja paciente, suportando uns aos outros com amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É uma atitude, não é de moleza, é uma atitude de imitar Jesus, porque Jesus não era mole, ele era firme. Nunca existe um culpado único. Numa discussão, um ou outro tem alguns percentuais de culpa. Aí você fala assim, mas o outro tem 90% de culpa e eu só tenho 10 ou 5 ou 1. Quando você compara com o outro, você acha que você está bem na fita. Eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço isso, não faço isso. Você se compara com o outro, mas o seu 1%, quando você compara com Deus, Deus é... O seu 1% vira 100%. Você entendeu? O seu 10% vira 100%. Aí diante de Deus, então, reconheça isso. Você não pode achar que você está bem na fita. Quando eu comparo com o outro, eu posso até estar bem, mas quando eu comparo com Deus, eu não estou bem. Todo pecado primeiro é contra Deus, mesmo que ninguém viu. Deus viu seu 1%, seu 5%. 2, não viva como os gentios. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? Sigam a verdade em amor. Fale a verdade com amor, não para humilhar os outros, não para pegar no lixo e esfregar na cara da pessoa. Fale com amor. É preciso ter coragem para dizer na hora e no momento certo. Abandone a mentira e fale a verdade. Nada a esconder, nada de segredinhos, de senhas escondidas, de fingimento de máscaras. Quando ficarem irados, não pequem. Cuidado com a fala impensada, motivada pela raiva, pela explosão. Arranque isso do vosso coração como se arrancasse frutinhas
plantinhas com a raiz e tudo mais. Livrem-se da atitude azeda de amargura, de despejar nos outros as suas frustrações, sobrecarregar a fúria e toda a maldade decorrente disso. E de Efésios 4:32, sejam bondosos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Irmãos, eu falei vários versículos, vários textos aqui, mas nós temos o Espírito que nos ajuda. Diante da nossa fragilidade, diante da nossa vulnerabilidade, nós podemos melhorar. Não é verdade?